Estamos de volta com Trajetória, hoje entrevistando Selma Lankman, que é professora de terapia ocupacional aqui da USP. Pois é, no bloco anterior, Selma, eu justamente tinha perguntado, né? Vocês estão dentro da Faculdade de Medicina, e como é que funciona a relação terapia ocupacional e medicina? Então, a Faculdade de Medicina ela é responsável por 4 graduações: Medicina, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional. E são 17 departamentos, do qual 16 departamentos médicos e um departamento, que é o Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional. Para nós sermos um departamento não médico dentro da Faculdade de Medicina, acaba sendo um dificultador. Por quê? Porque nós estamos dentro de uma faculdade onde a medicina é muito mais hegemônica, é muito mais consolidada, é uma ciência muito mais antiga, nós somos ciências novas. Então, nós temos muita dificuldade em termos de nos consolidarmos, porque a gente está sempre, vamos dizer, a gente nunca é prioridade dentro da faculdade, né? E a medicina também, ela ainda está muito presa a uma ideia curativa, né? A ideia dela ser preventiva é uma ideia também mais recente, né? Existe departamentos, existe um departamento muito forte dentro da Faculdade de Medicina, que é o Departamento de Medicina Preventiva, que é um departamento atuante, tradicional, antigo, estruturado. Mas eu acho que mais do que ser, além de ser muito curativa, ela ainda tem uma visão pouco multidisciplinar. Acho que essa que é a grande diferença. Ela tem ainda uma abordagem muito voltada para a atuação do médico ele mesmo. E não tem aí, quando hoje todo o modelo de saúde, todas as propostas de saúde são multiprofissionais, que é as várias especialidades trabalhando juntos, para compondo um tipo de tratamento onde cada um tem o seu papel, onde cada um trabalha segundo aquilo que ele pode contribuir. E a medicina, ela ainda é muito focada nela mesma. E no caso, por exemplo, a terapia ocupacional no universo desses, ela não fica apagada? Fica bastante apagada. E É muito dificulta difícil para o desenvolvimento de pesquisa? dificulta o desenvolvimento de pesquisas. Por exemplo, a gente tem muita dificuldade, eu estava falando da pós-graduação, com a inserção na pós-graduação. Por quê? Porque o parâmetro de pós-graduação a avaliação que a gente pós-graduação que nos é imposta, do qual a gente tem que pactuar, ela é num patamar muito acima do desenvolvimento da nossa ciência. Né? Então, ela é em cima de indexadores ou de critérios de avaliação muito elevados, a partir de ciências muito mais consolidadas do que a realidade da terapia nossa. ocupacional. E as regras são as mesmas. Entendo. No caso, por exemplo, uma área que faz parte desse universo, talvez de maneira mais incisiva, seria a gerontologia, né? Como tem sido o diálogo da terapia ocupacional com a gerontologia? Olha, é um dos grandes campos da terapia ocupacional hoje. Né? Assim como o trabalho, assim como a saúde mental, assim como a reabilitação física, a gerontologia é hoje uma das principais áreas da terapia ocupacional. Por quê? Porque com o envelhecimento da população, né, o Brasil começa hoje a ter um contingente cada vez maior de idosos, a questão o que fazer, a gente não tem estrutura, a gente não tem cultura, a gente não tem estrutura, a gente não tem infraestrutura para essa população, para essa nova realidade. Agora, a gerontologia ela é uma área da medicina? A geriatria é uma área da medicina. A geriatria seria o tratamento seria a medicina das doenças ou para o envelhecimento, não só da doença, mas voltada para os processos de envelhecimento. Certo. E o que se pode fazer tanto para curar quanto para prevenir patologias ou déficits relacionados ao envelhecimento. E a gerontologia, ela pertence à medicina? Ela tem uma preocupação, é um campo, geriatria, gerontologia, mas ela tem uma preocupação, assim como a saúde mental e a psiquiatria. Agora, a gerontologia, ela se preocupa com uma gama maior de questões. Ela tem uma preocupação com as questões sociais, com as questões, com tudo que envolve o envelhecimento para além das questões biológicas. Por exemplo, a questão da acessibilidade do idoso. Então, isso já vai para além da geriatria. Já é do campo da gerontologia, com um forte diálogo com a terapia ocupacional. Isso. No caso, por exemplo, o Brasil é um país que está envelhecendo e, consequentemente, está aumentando também o número de aposentados.
A aposentadoria, geralmente, ela provoca uma certa ansiedade em muitas pessoas. Inclusive, aqui na própria USP, o docente, aos 70 anos, ele precisa se aposentar na compulsória. Esse campo tem sido uma preocupação também da terapia ocupacional? Sim, isso sempre foi uma preocupação da terapia ocupacional, no sentido de que a aposentadoria é um momento de ruptura, um momento de passagem de uma condição para outra condição, né? Você tem tudo que a gente estava discutindo agora há pouco, do que o trabalho mobiliza nas pessoas. A aposentadoria é o momento em que você sai deste mundo do trabalho e vai para uma outra condição. Mas tudo que se refere à aposentadoria tem que ser repensado. De um lado, tem toda essa discussão de aumentar o tempo de trabalho, porque o tempo que as pessoas vão viver aposentadas é muito maior. Então, não vai haver previdência social que dê conta de tantos anos de pessoas aposentadas, isso é uma questão mundial. E a outra questão é que hoje a pessoa de 70 anos, ela tem uma inserção muito diferente do que tinha no passado. no passado. Então, se a pessoa vai viver 90 anos, ela vai passar pelo menos 20 anos aposentada. Se ela vivia antigamente 60, 70 anos, ela praticamente morria logo após a aposentadoria. Agora, surge aí uma questão que é meio paradoxal, né? Se o trabalho ele provoca ansiedade, estresse, está adoecendo as pessoas, a aposentadoria também ela adoece? Quer dizer, o indivíduo ele sente falta dessas condições de trabalho que muitas vezes levou ele ao adoecimento? Olha, é fato que o trabalho adoece as pessoas, mas também é fato, pelo menos é como eu acredito e como o grupo de pesquisa com o qual eu trabalho acredita, que o trabalho também pode ser o maior fator de desenvolvimento da saúde. Ele pode ser as duas coisas, né? Ele também é o espaço em que a gente cresce, a gente se relaciona, a gente se insere no social, a gente exercita as capacidades da gente. Então, ele não necessariamente tem que ser adoecedor. Ele pode e deveria ser um promotor da saúde. Certo. No caso, enquanto professora e também chefe do departamento, né, como é que tem funcionado o curso de terapia ocupacional pensando essas questões? Olha, a gente tem feito várias inserções, existem outros projetos na USP, outros grupos que têm pensado sobre isso, sobre questão de inclusão digital, um grupo aqui da própria ECA, o professor Gilson Schwartz, que está pensando na questão da inclusão digital, da terceira idade, e está fazendo esse trabalho em parceria com uma professora da terapia ocupacional. Certo. Inclusive, nós temos aqui uma fala de uma pessoa sobre essa preocupação sua com a terapia ocupacional e a saúde mental. Conheço a Selma desde 77, ela entrou em 76 na USP e a gente enfrentou o período de redemocratização. É uma geração especial assim nesse sentido, que pôde viver esse processo. Eu acho que pôde ter uma visão de Brasil, especialmente uma visão de construção das políticas públicas. Então, já naquela época, ela compunha uma frente que acho que foi uma frente muito importante para a construção do SUS, que foi a da construção da política de saúde mental. Então, desde aquele momento, o engajamento nessa área nunca pôde ser visto como um engajamento só científico. Pelo contrário, ele é um engajamento político, porque ele pressupunha um compromisso com a transformação das instituições, ele pressupunha um compromisso com a defesa dos direitos humanos, dos direitos de cidadania. Então, hoje a Selma ela compõe a frente, né, dos pesquisadores que tem um reconhecimento nacional e internacional e que estão impulsionando a área dentro e fora do país. Então, eu acho que a Selma é uma batalhadora, é uma guerreira. Nós aí tivemos a Elizabeth Manja, né, que é professora de terapia ocupacional também, e ela cita, né, a sua preocupação principalmente com a saúde mental. E o seu mestrado e o doutorado você desenvolveu dentro do Hospital Psiquiátrico do Juqueri.
Essa opção para trabalhar com a saúde mental, ela surge em que momento dessa sua carreira? E trabalhar no hospital psiquiátrico, que pelo que a gente conhece, né, era quase um depositário, não era? Olha, De pessoas? tem que contextualizar isso em relação à Ah, época, né? Eu comecei a ter contato com a saúde mental na faculdade. E eu fiz faculdade em 76, 79, que era uma época de que estava fim da ditadura, começo dos processos de democratização do país. E muitas das lutas que no exterior já estavam mais avançadas chegaram no Brasil com certo atraso. Então, a própria questão da reforma psiquiátrica, ela começa a chegar no Brasil nessa época com um certo atraso em relação a outros países do mundo, porque a gente ficou fechado para muitas questões sociais. Nessa época, no final dos anos 70, início dos anos 80, a atenção psiquiátrica ela se dava única e exclusivamente, ou a sua maior, quase total parte, dentro de hospitais psiquiátricos. Não existia outro tipo de atenção. Né? e os hospitais psiquiátricos eram uma verdadeira loucura, né? Sem Era querer uma verdadeira fazer, loucura, sem mas, fazer um mas trocadilho, a né? assistência psiquiátrica era quase sinônimo de hospital psiquiátrico. Aham. Havia uma outra experiência inovadora acontecendo nesse período, mas o forte era os hospitais psiquiátricos. Meu primeiro emprego foi em hospital psiquiátrico. Eu entrei para a universidade muito cedo, mas eu aí trabalhei 2, 3 anos em hospital psiquiátrico e depois eu fui trabalhar logo em seguida, eu fui trabalhar na universidade. Eu estava muito movida, muito mobilizada, tanto por ter trabalhado em hospital, eu já fui trabalhar em hospital psiquiátrico numa perspectiva militante, eu já queria, eu fui lá trabalhar para tentar transformá-lo. E quando eu entrei na universidade, eu só podia, o único caminho para mim era Desenvolver pensar pesquisa. pesquisas que pudessem refletir sobre esses hospitais, que pudessem E subsidiar. conseguiu Então, desenvolver, acredito que sim, implementar acredito essas que mudanças? sim. Eu fiz, então, meu mestrado foi em saúde coletiva, onde eu estudei um hospital psiquiátrico que na época passava por um processo de abertura, ele tinha lá uma primeira tentativa de humanização ou de abertura desse hospital. O meu doutorado eu fiz em saúde mental, então eu ainda mantinha essa preocupação, eu ainda estava bastante focada nisso que a professora Beth disse, da mudança das políticas de saúde mental. Mas quando eu terminei o meu doutorado, foi aí que eu decidi trabalhar mais com a questão do trabalho. Aí eu fui buscar trabalhar mais com a questão da saúde mental, voltada, mundo do compondo trabalho. com o mundo do trabalho. O Trajetória volta em instantes.